Olá, bom dia. Bom dia, Marlene. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aí nessa nossa live. Eu vou já avisar desde agora que o nome dela é Marlene Blanc, mas se vocês ouvirem um chu por aí, é o meu apelido carinhoso para ela, meu e de todo mundo, né? Que É, conhece ela. Então, se eu sair um chu aí, é dela que eu tô falando. Então, sejam bem-vindos aí quem está participando com a gente hoje, né? A gente está aí com essa live que tem um tema tão importante, né, nos dias de hoje, especialmente, como conseguir, não é só conseguir um emprego, né? O recado que a Chu vem trazer aí pra gente é como conseguir esse emprego dos sonhos, né? Porque às vezes a gente isso. pensa assim, eu sou merecedor de um emprego, tudo bem. Emprego tem bastante, mas aqui a Chu vai trazer um pouco de dicas pra gente de como é que a gente consegue esse emprego dos sonhos, aquele tão esperado, né? Então, eu agradeço em nome da Essenza por você estar aqui com a gente. A Chu é uma super parceira aqui, palestrante, coach, e eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho. Conte um pouquinho mais quem é a Marlene Blanc aí. É isso aí, Willy. Eu me chamo Marlene Blanc, meu apelido é Chu, então meus amigos íntimos me chamam de Chu, mas a maioria me conhece por Marlene Blanc, sou administradora de empresas, pedagoga, tenho 4 pós-graduações, sendo essa última em coach aplicado à gestão de pessoas, né, um MBA, e trabalho há mais de 20 anos com desenvolvimento de pessoas. Então, através de palestras, cursos, treinamentos, processos de coach, sempre focados em motivacional e comportamental. Muito legal. Então, hoje a gente vai estar aí desenvolvendo alguns temas com a Chu. Então, quem estiver aí acompanhando com a gente, pode deixar seu comentário, sua dúvida. Se quiser uma dica, até contar uma experiência, né, para que a gente vá trazendo aqui. Então eu passei por isso uma vez, como é que eu podia ter feito? Ou eu estou me Isso. preparando para isso, como é que eu posso? A gente vai aqui trazendo. Então, um bom dia aí para todo mundo. Então, a primeira coisa, né? Deixa eu ver a nossa colinha aqui, né? Primeira coisa que eu queria, acho que você trouxesse aí pra gente de tudo que você preparou, né? Tem bastante conteúdo aí. Como é que eu Tem. me preparo? Então tá lá, eu já sei mais ou menos o que eu quero trabalhar, já sei, às vezes, tem gente que já consegue mentalizar até a empresa que quer trabalhar, né? Já tem muita ideia do que fazer. Como que eu posso lá, estou com uma entrevista agendada já, conseguir, né? Como que eu posso me preparar para essa entrevista? Para ser uma entrevista de sucesso, não qualquer entrevista, né? Porque Então, como você falou, qual é o emprego dos meus sonhos? Primeiro, eu preciso saber qual é o meu sonho. O que eu quero fazer? O que eu amo fazer? O que eu faria de graça? Mas ganhando, eu vou fazer melhor ainda. Então, a primeira resposta que eu preciso buscar dentro de mim é qual é o meu sonho. Uhum. Descobrindo qual é o meu sonho fica muito mais fácil, né? Quando eu descubro o meu sonho, eu vou pesquisar empresas que possam proporcionar a realização desse meu sonho. Então, Uhum. qual empresa que eu gostaria de trabalhar que poderia me proporcionar isso? Então, a entrevista de emprego, ela começa muito antes de uma entrevista mesmo, efetivamente, né? Uhum. Primeiro, olhando para dentro de mim, vendo minhas habilidades, aquilo que eu amo fazer, o que eu sei fazer, aquilo que eu faço de melhor, aquilo que eu faria gratuitamente, né? Então, eu vou dar um Uhum. exemplo aí para talvez fique mais fácil. Eu sempre gostei muito de conversar, de Será? falar, de conversar, de dar minha opinião. Sempre participei de grupo de jovens, sempre participei de retiros, fazendo dinâmicas, palestras. Então, eu sempre gostei desse universo. Uhum. Aí, o dia que eu tive um insight, falei, gente, mas eu posso ganhar dinheiro fazendo isso que eu amo fazer e que eu sempre fiz gratuitamente. Sempre trabalhei e nunca ganhei um centavo, assim, financeiro, né? Tinha outros Uhum. ganhos que não vamos falar agora. Aí eu descobri que eu podia transformar isso. Então, o que eu posso fazer? Aí eu tive que estudar mais sobre oratória, sobre comunicação, sobre desenvolvimento humano, sobre como o meu conhecimento técnico poderia influenciar ali nas minhas escolhas, de como eu poderia ajudar as pessoas. Então, assim, e eu tenho certeza que tem gente que está nos ouvindo que também faz algo. Eu sempre penso assim, ó, o que você faz melhor que a grande maioria das pessoas?
E todos nós fazemos algo melhor que a maioria das pessoas. E assim, para mim era muito comum as pessoas falarem bem. Aí eu fui descobrir que não, as pessoas têm muita dificuldade para falar em público. Como era a minha expertise, eu achava normal e natural as pessoas falarem bem. Da mesma forma que uma pessoa que escuta bem, uma pessoa que escreve bem, uma pessoa, enfim, que tem mais um outro tipo de conhecimento, talvez na concepção dela é natural, e na verdade não é. As pessoas... Então, assim, Willy, é emprego dos meus sonhos. Qual é o teu sonho? Primeiro passo. Segundo passo, o que eu preciso para fazer isso? Por exemplo, não adianta falar assim, meu sonho é ser piloto de avião, mas eu morro de medo de altura. Tá, você pode ser um piloto com medo de altura, mas vai ser tanto esforço, né, para você conseguir realizar aquilo, e talvez quando você chegar lá na realização daquele sonho, você vai se sentir frustrado, triste, porque você teve que se dedicar demais para realizar aquilo. O que é leve, o que é bom, o que é gostoso. Aí, a gente vai pesquisar uma empresa, né, que possa realizar isso. Pesquisou essa empresa? Vai lá. A maioria das empresas hoje em dia, elas têm o próprio site. Né? E você pode entrar no site dessa própria empresa e cadastrar lá. Né? E eu sempre digo assim, Willy, a gente precisa aprender a se preparar no processo. Então, o que é se preparar no processo? É você estudar, se capacitar, falar com pessoas. E às vezes, Willy, a gente acha que é o nosso sonho. Eu tenho uma história bem engraçada para contar de uma pessoa que você conhece e que ele me permite contar. Tá. Eu tenho uma pessoa que é o meu cunhado e que o sonho dele era ser veterinário. Então ele queria ser veterinário, ele amava os bichos, ele uma vez comprou uma arara louca de cara. Então, tipo, ele tinha essa coisa de... Na cabeça dele, o sonho dele era ser veterinário. Aí eu tinha uma cachorrinha e ela estava muito ruim, e eu chamei ele para ir comigo, me acompanhar no veterinário. Aí nós chegamos lá, e daí o doutor começou a colocar uma luva, e eu falei, ai meu Deus, eu vou sair de perto, que eu não vou aguentar ver essa cena, né? E saí da sala e deixei ele lá com a minha cadelinha e o doutor. Daqui a pouco o doutor falou assim, moça, pelo amor de Deus, vem aqui. Eu falei, meu Deus, quando você viu a cadela, morreu, né? Quando eu cheguei lá, o meu cunhado estava deitado com a camisa suada. E daí eu abanando ele, falei, ai meu Deus, você tá bem? Ele, ai, eu tô bem, eu vi sangue, eu acho que eu não nasci para ser veterinário. Gente, olha que lindo que eu proporcionei a ele. Ele entendeu que aquilo não era o sonho dele, hoje ele é super bem profissionalmente, faz outras coisas que não tem nada a ver, ama os bichinhos, mas não profissionalmente. Então, às vezes, a gente precisa ter essa noção. Será que esse sonho é meu mesmo? Ou não é um sonho do pai, da mãe? Um sonho colocado na minha cabeça? Então, a gente precisa ter essa noção. Esse sonho é meu? Ele é real? É esse que eu quero? Então, você vê que tudo que a gente está conversando aqui é um antes da entrevista, né? Então, para quem está chegando agora, né? Bom dia, Jefão, obrigada. Ele falou bom trabalho para as meninas. Meninas somos bom dia! Pessoal, façam perguntas, compartilhem, porque às vezes a pessoa que está nos ouvindo, e nesse momento, ela está empregada. E tá tudo certo, né? Aliás, a gente precisa exercer a empregabilidade. Mas tá empregado e pensar, não é para mim. Mas lá nas suas redes sociais, talvez alguém esteja precisando dessas dicas. Então é bem importante a gente curtir, comentar, compartilhar. Já marca aí os amigos que você sabe, pessoas da família que estão procurando essa oportunidade, porque a Chu está trazendo aqui pra gente, você vê, tem uma relação toda de autoconhecimento, né? E aí, quando, né, você está falando, então, qual é o meu sonho? Por que eu sonho isso? De onde que veio essa motivação, né? Por que eu estou buscando isso? Para não acontecer, esse exemplo que você deu, né? Imagine se o teu cunhado não tivesse passado essa experiência, tivesse anos estudado, um curso caro, e de repente gera uma frustração. Então, quantas pessoas, a gente sabe, né, Chu, no nosso processo que a gente faz aqui, de coach, quantas pessoas a gente atende já, às vezes, muitos anos numa profissão frustrado por não ter feito esse passo antes, né? De um conhecimento, de conhecer propósito, de conhecer o que pode ajudar. Então, quem está aí com a gente, se quiser marcar pessoas que possam vir assistir, para ir despertando isso, né? De como é que eu vou conseguir esse emprego dos sonhos, tá? Manda aí.
marca ali as pessoas e também pode deixar algumas perguntas. E também queria ver se alguém aí tem coragem de colocar aí qual seria o seu emprego dos sonhos, né? Para a gente começar a ver que também que público é esse, né? E qual é a expectativa? De repente dá para dar uma dica mais direcionada. Aí, e assim, às vezes a pessoa fala, mas eu não sei qual é o emprego dos meus sonhos. Então responda a seguinte pergunta: o que você faria de graça? Se você não precisasse de dinheiro, você tem dinheiro suficiente. E o que você faria com amor, com o que você ama fazer? Pronto, descobriu o teu sonho. Perfeito. Então, coloca aí pra gente já ir direcionando. E aí, você já fez a gente despertar essa. Tenho certeza que, não sei quantas pessoas tem aqui acompanhando a gente, mas tenho certeza que quem está aqui está pensando nisso agora, né? Eu estou fazendo realmente o que eu gostaria, ou o que eu sei, ou o que eu sonhei, ou o que eu pensei, identifiquei meu sonho. Então, digamos, vamos pensar aí no cenário de que alguém que está aqui já sabe qual é o sonho. Aí você ensinou a gente a fazer esse primeiro passo, começar a refletir sobre o sonho, escrever lá as possibilidades. Aí eu já identifiquei meu sonho. E agora, o que eu faço, Chu? Então, agora nós vamos pensar em formas de colocar esse sonho em prática. Então, como eu falei, vamos pensar numa empresa, montar um currículo, né? Hoje o currículo ele é uma porta de entrada ali. Então, como que eu posso colocar no meu currículo? Primeiro, eu vou lá no site da empresa, eu vejo se a empresa está procurando. Hoje a gente tem o LinkedIn e tem vários outros sites aí de busca de emprego, alguns gratuitos que são ótimos, outros que tem que ser pago por um período gratuito, né? Uhum. Mas fala buscar se essa empresa está precisando. E às vezes a empresa não está precisando neste momento, mas daqui uma semana, 2 pode precisar. Então entra lá no site da empresa, coloca, né? Se você tem o contato, o currículo, o e-mail da pessoa também pode enviar. Então o seu currículo ele tem que estar voltado para aquele objetivo. Então às vezes a pessoa fala, eu posso colocar 2, 3 objetivos no currículo? Não. Você coloca um objetivo que é aquilo que você quer trabalhar. Então, eu quero ser analista de RH, por exemplo. Eu quero ser, sei lá, vendedor. Enfim, o que você quer ser, você vai colocar no seu objetivo. Ali tem que ficar claro. A gente vive numa era da tecnologia, da rapidez. Então, assim, um entrevistador, ele não tem muito tempo para perder. Então, o currículo que passou de uma página já é um currículo muito extenso. Então, 2, assim, é no máximo, né? Ah, mas eu quero colocar, porque... Não, a pessoa não vai perder o seu tempo lendo aquele currículo. Então, preparar um currículo também é um passo muito importante, porque ele vai ser a chave de entrada, né? Hoje, algumas pessoas ainda enviam o currículo para o RH, mas na era da tecnologia, a gente pode usar essas ferramentas ao nosso favor. E aí, Chu, uma coisa que você trouxe assim, né, do objetivo, acho que vale para tudo, né? Vou colocar né, o meu último trabalho corporativo antes de estar na Essenza, né? Eu fiz muitas contratações, nem me lembro quantas, e muitas entrevistas. E aí, compartilhando desse outro lado que você está trazendo essa dica. Quando tem mais de um objetivo, de cara você olha assim, mas essa pessoa nem sabe o que é para sua carreira. Como é que eu vou trazer ela para somar no meu time, na minha equipe, né? Então, nem que... mas eu tenho mais de um objetivo, tenho mais de uma qualificação. Tudo bem. Você põe para aquela empresa que está se candidatando para aquele objetivo e outro, porque realmente faz toda a diferença, né? O entrevistador ou quem lá, o líder da equipe que estiver olhando, já vai de cara já eliminar por aí, né? A pessoa não sabe nem o que é. Exatamente, William. Quem dirá que vai saber o que é aqui no trabalho, né? Bom dia, Gi. Bom dia, Sheilinha. Contem aí pra gente, meninas, se vocês já estão no emprego dos sonhos, ou melhor, respondam para a Chu aquela pergunta ali pra gente. O que você faria de graça, né? O que do seu melhor você faria de graça? E a gente vai pegar uns exemplos aí para construir. Mas deixa o cara preparou o currículo, agendou uma entrevista, já sabe o que quer, né? Colocou um objetivo correto lá, já identificou. Eu fiz um processo de coach com a Chu e consegui identificar qual é o meu objetivo de vida, o que eu faço de melhor, tarará, já identifiquei as empresas que eu quero. E aí, como é que tem que chegar nessa entrevista? Quais são as dicas que você pode dar? Antes, a gente ainda tem um antes da entrevista. E mais um passo antes. Daqui a pouco eu vou ter que anotar todos.
Porque assim, ó, antes da entrevista, eu preciso saber. Então, eu conheço a empresa que eu estou indo. Como que é essa empresa? Do que ela é? Ela é uma empresa de tecnologia? É uma empresa de exportação, importação? Qual o porte dessa empresa? Como ela se posiciona no mercado? Pesquisa lá, entra no site da empresa, pesquisa. Se você conhece alguém que trabalha lá, como que essa pessoa se comporta, o que ela fala dessa empresa. Então, tudo isso é importante. Por quê? Para te dar uma segurança. Porque talvez lá na entrevista você vai ouvir uma pergunta: por que nós devemos te contratar? Ou por que você gostaria de trabalhar na nossa empresa? Aí, se você não fez a lição de casa, que é o antes, ter estudado um pouco da empresa, você vai falar, eu quero trabalhar aqui porque a empresa é grande, é bonita. Não, você pode daí falar dentro da expectativa da empresa, você conhece um pouco mais, isso vai te dar uma segurança. Então, quando a gente pensa numa entrevista, olha quantas coisas eu preciso pensar e estudar e me preparar para antes daquele momento lá decisivo da entrevista em si. Então, ok, fiz tudo isso, né? Pesquisei entrevista, pesquisei empresa, me preparei e tal. Aí eu já conheço a empresa. Eu conheço a empresa, é uma empresa um pouco mais formal. Se a empresa ela é uma empresa que mais informal, assim, como que as pessoas se vestem. Então, a minha vestimenta para o dia da entrevista também é importante. Porque, assim, eu falo isso sendo entrevistadora, né? A gente não quer ter que falar para a pessoa, olha, mas você não pode vir com essa blusinha decotada. Você no carro. Vocês estão ouvindo aí ou não? Sonho? Não é do sonho, é de uma loja. Mas é o sonho do vendedor vender os produtos da sua loja. Tá bom, tá bom. Ou seja, o entrevistador não quer esse problema. Ele não quer ter que falar sobre isso. Então, quando a minha vestimenta para a entrevista, veja bem, antes de eu abrir a boca, a pessoa me olhou, ela já tem uma noção ali se eu tenho um perfil para trabalhar na empresa ou não. Então, isso ajuda bastante. E nós estamos vendo épocas, momentos, assim, de muita entrevista online, né? Muita entrevista online. E também, assim, eu já fiz entrevista que a pessoa estava limpando os dentes, assim, tinha acabado de almoçar, sabe? Não, você tem que se arrumar. Lembra? Você já conhece a empresa, já sabe o padrão da empresa. Aí você vai, não importa se é presencial ou se não é um evento. Então, imagine só, a Fernanda entrou aí, a Fernanda logo casa, né? Tá me chamando de Dinda e tudo. Então, imagina só, as pessoas que vão no casamento da Fernanda. O casamento da Fernanda é um evento. A pessoa não pode acordar e ir de qualquer jeito. Uma entrevista é um evento, não posso acordar e ir para a entrevista. Eu preciso me preparar. Então, o que é me preparar para um casamento? Eu vou cuidar do meu vestido, vou cuidar da minha maquiagem, do meu cabelo, eu vou me preparar fisicamente, né, para chegar nessa entrevista, como eu faço para um casamento. Então, tudo isso ainda é o antes da entrevista. E isso gera um impacto mesmo, né? Eu já fui entrevistadora num banco, então eu trabalhei num banco super formal, um banco inglês, né? E fiz entrevista em startup. Faz toda a diferença, porque a pessoa que fez a leitura da empresa antes, ela já sabe, inclusive, o estilo das pessoas, o que é permitido numa empresa ou não. Uma startup mais moderna, mais descolada, que pode trabalhar de bermuda, chega um cara de terno e gravata, ali já gera né? Agora, se você for num banco inglês para uma entrevista de bermuda, o banco nem deixava a entrada passada a catraca, para começar. Então, isso é bem importante, né? E porque você mostrou, inclusive, respeito. Eu lembro que a minha entrevista, quando eu entrei nessa última vaga de gestora, eu tinha tido uma indicação forte, então, de 2 pessoas. Então, quando tem indicação, isso também já ganha pontos, né? Tem 50% aí. Mas eu lembro que o dono da empresa, minha última etapa da entrevista era com o CEO da empresa. Foi assim, você não fez a lição de casa, porque eu conhecia pouco da empresa. Ele falou, mas as suas referências são muito fortes e todo o teu processo, foram acho que 7 entrevistas até lá, todo o teu processo foi ótimo, né? Então, mas aquilo foi uma lição aprendida que eu jamais vou esquecer, né? Você já me ajudou eu perder uma oportunidade que eu estava querendo muito por não ter feito toda a lição de casa. Eu sabia do que era empresa, sabia pouco. E assim, muitos foram eliminados também, né? Num processo por não conhecer. Se chegava uma pessoa lá,
Tava 20 minutos com você ali na frente. E daí, quando você perguntava alguma coisa da empresa, não sabia mal falar o nome da empresa, mal pronunciar o nome, né? Você se questiona, né? No mínimo vai ser, né, Chu, um ponto de desempate, né? Entre uma pessoa que sabe bem da empresa e o que não sabe. No teu caso, no teu caso, Willy, você teve sorte que foi uma indicação. Então já tinha um olhar, eles já queriam aprovar você. Senão eu já teria dançado no processo. Imagine para o dono da empresa que assim, desapontamento que deve ter sido olhar para mim e falar, eu não sei muito da sua empresa, né? Mas, então, ó, é bem legal você falar isso. Eles estão aprendida, não façam isso. É legal você falar da sua experiência. E quando a gente fala, será que isso é importante? Ponto final. Eu já eliminei pessoas depois disso por nem terem se dado o respeito ou a prioridade de ter pesquisado o que aquela empresa fazia, qual era o propósito daquela empresa. A pessoa não sabe nem o propósito daquela empresa. Para que ela existe, né? É muito difícil. Então, dá uns bons dias aqui para a Gabi. Bom dia, Gabi. Bom dia, Roseni. Roseni, sua aluna, tá com saudade de você. A Gi deixou um recadinho. Foi um processo de muita busca, empenho, preparo e foco, até chegar a fazer o que realmente queria. Hoje sou muito feliz com a minha profissão, a gente também, porque a Gi é psicóloga, e ela ajuda a cuidar de muitas vidas, a transformar muitas vidas, inclusive aqui na Essenza, né? Então, quem quiser procurar aí uma psicóloga de muito, né? O Jefão que escreveu ali também, psicólogo, então a gente tem já boas indicações de pessoas que buscaram esse sonho, buscaram essa pergunta que você fez, né? O que eu faria até de graça, né? Porque, inclusive, às vezes eles até ainda fazem de graça, né? Então, porque amam fazer, né? Porque amam fazer. E aí, Chu, qual que é o próximo passo? Então, ok. Eu já fiz toda essa lição de casa, já pesquisei, já vi minha vestimenta, já conheço a empresa, tal. Cheguei naquele momento da entrevista. E vamos falar da entrevista que ela pode ser presencial ou online, o fundamento ele é o mesmo. Eu cheguei na entrevista, confiança, né? Então, essa confiança, essa certeza que, eu vou passar, eu vou ser aprovado, isso é muito importante. A pessoa que já chega cabeça baixa, não sorri. Gente, sorri. A pessoa fala, bom dia. O outro tem que responder bom dia. A pessoa te pergunta, tá tudo bem? Você fala tudo. E você? Né? Eu busquei muitas vagas que era para recepção. Aí eu fazia todo o filtro e passava para o gestor da área. E quando ele falou assim, Marlene, eu perguntava para a pessoa se estava tudo bem, ela respondia tudo. Mas ela falava, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E você, como está? Imagina então, o cliente chegando, né, daí. Isso. Aí ela pensava, na recepção, como que essa pessoa não... Ela precisa ser comunicativa. Então, essa segurança. Aí você fala assim, puxa, mas tenho nervosismo, estou sendo avaliado, quero muito aquela vaga, será que eu vou conseguir? Então, essa autoconfiança, ela pode ser desenvolvida. Talvez eu não consiga desenvolver ela no exato momento da entrevista que eu estou sendo avaliada. Mas eu posso, todos os dias da minha vida, acreditar em mim, acreditar no meu potencial, me sentir merecedora, me preparar. Então, essa questão do preparo, quando eu falo preparo, por exemplo, tem lá uma vaga que tem que ter características de liderança, que tem que ser proativo, que tem que ter iniciativa. Se eu não demonstro isso na entrevista, talvez eu não tenha a oportunidade de mostrá-la no ambiente de trabalho. Então, assim, eu preciso estudar ali. Geralmente, quando aparece a vaga, ela vem uma descrição. Eu preciso de alguém proativo, criativo, comunicativo, com a formação específica. Gente, tem gente que se candidata para vagas que não tem a ver com a sua formação ou com seus conhecimentos, suas habilidades. E aí não sabe, mas eu não sou aprovada, sou aprovada. Mas você estudou um pouquinho? E quando você estudou a descrição da vaga ali, tipo, eu sei que dá uma vontadinha, né? A pessoa precisa ter o curso de administração completo. Gente, mas eu não faço administração, eu faço pedagogia, mas vai que... Não. Vai que, né? Vai que cola. Não, você está dizendo ali, por isso que muitas pessoas não são aprovadas. E as empresas, elas não vão te dar um feedback porque você não foi aprovado. Não tem tempo.
Talvez, se você participou de um processo, como você falou ali na sua experiência, eu passei por 7 fases e você não foi aprovado, talvez a empresa consiga te dar um feedback. Porque já foi bem filtrado, né? Quem está chegando lá na 7ª fase já é um número menor de pessoas do que quem estava na primeira. Sim, e a pessoa já te conhece, né, super bem. Ela pode ser que, assim, às vezes eu fazia uma entrevista com a pessoa e ela me perguntava, por que eu não passei? Por que não foi aprovado? Então, por lei, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, a empresa, eu não posso falar para a pessoa, você não foi aprovado porque você chegou lá com a blusinha decotada, você não foi comunicativa, você não tinha o conhecimento específico ali para o momento. Quando eu te perguntei sobre os seus sonhos, você falou que o teu sonho é ser mãe, é viajar para o exterior. Tipo, eu acho lindo o teu sonho, que teu sonho é casar, viajar para o exterior. É lindo. Só que o que a empresa vai ganhar com a realização do teu sonho? E aí tem essa autoconfiança, mas essa autoconfiança você vai ter quando você estudou e você sabe, você se preparou para alguma forma você chegar lá e fazer e acontecer. Aí, ok, já estou lá na frente do entrevistador e ele vai começar a fazer as perguntas, as fatídicas perguntas, né? É bom lembrar que não existe um padrão, assim, tem um padrão específico, não existe. Então, pode ser que a sua entrevista demore 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, seja um processo seletivo, como você falou lá, de várias fases, né? Quanto mais sênior a vaga, maior é o processo para a escolha desse ou desses candidatos. Então, ok, já estou lá, estou fazendo a entrevista, e as pessoas vão fazer perguntas para mim. Então, eu sempre falo para as pessoas, quanto que é 7 vezes 7? A pessoa não pensa muito, fala 49. Por que ela não pensou? Porque um dia, provavelmente quando estava lá na 3ª série, a professora falou, decora a tabuada. Ela ficou lá, 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes... Ficou lá e hoje ela decorou e ela fala com segurança. Ou seja, quando a pessoa pergunta, quem é você? Me fale sobre você. Eu sou... não passa segurança. Porque você não fez a lição de casa, que seria decorar quem é você. Então, hoje, quem está nos assistindo, nos ouvindo, escreva no papel ali, quem é você? Eu sou uma pessoa comunicativa, eu amo conversar com as pessoas, eu amo me relacionar, tenho facilidade de trabalhar em equipe. Então, escreva isso, leia isso, fale para as pessoas sobre você, decore isso, tenha uma segurança. Isso vai te dar uma certeza quando alguém te perguntar. Porque, assim, a probabilidade dessa pergunta vir, ela é muito grande. Se eu sei que ela vem, então eu já vou me preparar. Pensando, 7 vezes 7, 49. É 49, né, gente? Brincadeira. Então, da mesma forma, eu tenho que saber quem sou eu, por que eu quero trabalhar nessa empresa. Por que você quer trabalhar nessa empresa? Eu tenho um monte de conta para pagar, porque eu não aguento mais, estou desesperada. Não. Eu sei que às vezes é esse sentimento mesmo, mas não pode ser isso. A empresa, ela não vai te contratar porque ela está com dó de você. Ela não vai te contratar porque você está muito tempo procurando um trabalho. Da mesma forma que a pessoa não vai te namorar porque ela tem dó de você. Sim. O máximo é te dar uns beijinhos lá, né? Mas namorar não vai. Então, essa coisa de dó, de sensacionalismo, de você falar, de você chorar, de se lamentar, de ficar triste, isso não vai te dar emprego. Então, eu preciso ter essa segurança. Me fale sobre você. Outra pergunta que sempre vem: quais são os seus pontos fortes? Daí você vai falar: meu ponto forte é... Eu tenho que saber quais são os meus pontos fortes. Eu tenho que saber que o meu ponto forte é... Aí você vai ter que descobrir isso. Mas como que você sabe isso? Se você não consegue fazer um olhar para dentro, um autoconhecimento, pergunte para as pessoas. As pessoas que gostam de você, óbvio, né? Você pergunta assim: mãe, o que você acha de mim? O que você acha que é a minha característica? Você é uma pessoa que sabe muito bem ouvir as pessoas, uma pessoa que faz o trabalho com muita segurança, você é uma pessoa muito pontual, é responsável. Então, decore isso. E a outra pergunta que sempre vem é: quais os pontos negativos ou os pontos que você precisa desenvolver? Então, por exemplo, se você se conheceu o suficiente, né? Então, você é uma pessoa determinada. Meu ponto positivo é que eu sou determinada. Qual o lado sombra da pessoa ser muito determinada?
É que a pessoa, ela insiste demais às vezes, entendeu? Uhum. Então, opa, ali você já pega um link. Então, meus pontos de melhoria é que, aí você valoriza o seu ponto positivo, que o meu ponto positivo é que eu sou determinada. Então, o lado sombra disso é que às vezes eu insisto muito, eu quero muito que dê certo, eu fico focada muito naquilo, e talvez eu preciso aprender a recuar um pouco nisso. As pessoas que normalmente elas respondem, William, eu tenho certeza que você passou por isso. Qual ansiedade e perfeccionismo. Perfeccionismo, então é padrão, né? Mas eu acho que deve ter a dica do Google lá. Era a dica do Google, porque assim, perfeccionismo, assim, entre aspas, não é tão ruim, né? Porque eu quero contratar Para a alguém empresa não é ruim, a pessoa é que sofre, mas para a empresa é ótimo, não vai errar nunca. Exatamente. Ansiedade agora também virou outra coisa. Então, assim, a pessoa já sabe, a pessoa nem é perfeccionista, a pessoa nem é ansiosa, é uma pessoa que tem uma fala mais calma, mais tranquila, que chegou lá no horário. Não tem nenhuma característica, assim, visualmente falando de ansiedade. Uhum. Aí ela fala porque ela acha que é bonito, porque, como você falou, tem uma dica lá, né? Então, não, assim, por exemplo, você pode dizer assim, um ponto de melhoria seria buscar meu autoconhecimento, porque uma pessoa que se conhece mais, ela tem mais segurança, e aí o foco é não no que é negativo, mas no quanto você está fazendo para melhorar. Porque quando a pessoa falava assim para mim, eu sou muito ansiosa, eu falava para ela, e o que você está fazendo para você melhorar a tua ansiedade? Ela vai falar, faço meditação, faço leitura, faço uma caminhada. Então, a tua resposta já tem que ser assim. Tem que ser genuína, né, Chu? Isso. Essa dica que você está dando da gente ir lá com a resposta, a Chu não está falando o decorar, até, né, não é assim decorar e inventa uma história. É de verdade sobre você. De verdade. E o entrevistador vai pegar se você preparou um texto que não é, porque daqui a pouco vai surgir uma outra pergunta e você vai acabar se contrariando naquela, né? Então, de forma genuína, você faz, né, esse texto aí que a Chu sugeriu para poder se embasar e saber mais sobre você. E o perfeccionismo, né, a gente brincou aqui que é o padrão, porque muita gente coloca isso porque virou, tipo, para a empresa é bom e para a pessoa não é. Mas é genuíno? Você é perfeccionista mesmo? Se você aí tudo bem, você vai dizer isso e vai dizer isso que a gente falou. Por que é ruim, então, ser perfeccionista? Porque eu sofro, porque e eu preciso trabalhar isso. Mas eu já estou melhorando, já melhorei bastante. O mundo ama quem está no processo de melhoria. Bem legal. Muito legal esse ponto, Chu, porque a gente tem que mostrar que a gente está querendo evoluir. E isso independe de idade, de cargo que você está buscando, de função, né? Se é todas essas dicas que a Chu deu até agora, elas servem para quem está buscando o primeiro emprego e para quem está buscando uma vaga sênior. Júnior, pleno, sênior, estagiário, aprendiz. O entrevistador sabe fazer esse filtro, né, Chu? Você que está nessa jornada aí de saber, bom, isso aqui cabe para uma pessoa de 18 anos, isso aqui cabe para uma pessoa de 50, né? Deixa eu ler aqui um comentário da Marcinha, tem da Feira e da Marcinha. Oi, Marcinha, bem-vinda. Uma vez participei de uma seletiva em uma empresa grande, onde a moça que foi aprovada fez o maior drama, que precisava de trabalho porque tinha um filho para criar sozinha, que precisava porque não tinha mais nenhuma condição financeira. Chorou e deu certo. Já faz um bom tempo para ela, deu certo. Como você vê isso, Chu, hoje, né? Como já faz tempo? Não funciona. Assim, o máximo que ela pegou o entrevistador num dia sensível e foi raro, assim. Como toda regra tem as exceções, essa foi uma exceção. Por exemplo, Willy, quando eu busco um candidato, eu estou pensando na empresa. No ganha para a empresa. Eu, Marlene, Chu, ia ficar sensível e queria contratar. Mas se a pessoa não tem qualificação, não atende os requisitos da vaga, a empresa vai perder. E quando a empresa perde, significa que eu fiz um processo seletivo horrível. Então, eu vou ter um retrabalho. Então, assim, Marcinha, essa pessoa deu sorte. Ponto final. Sabe o que eu cheguei a fazer uma vez, Chu? Eu passei por uma situação parecida, né? E fiquei com esse meu lado, ai meu Deus, eu queria contratar essa empresa, não. Eu cheguei a ajudar a procurar uma outra vaga, uma outra empresa que fazia sentido para aquela pessoa, mas não para a empresa que a gente estava, né? Porque é isso que você falou, a pessoa está ali para trabalhar pela empresa, né? Isso. Ela vai ser penalizada por isso. E a Fer aqui trouxe duas perguntas que a empresa pergunta
e daí você, é a mesma pergunta, ela colocou aqui 2 vezes. Você sugere aí como é que responde. Tá. Então, tá lá na entrevista, tarará, tarará, e daí a pergunta é: e quando o cliente está irritado, qual a sua posição sobre isso? Então, espera uma resposta da pessoa. O que você sugere que a Fernanda lá, tá, a Fer tá lá Eu na não entendi. entrevista? Quando o cliente está irritado, quem é o Então, eu sou cliente? entrevistadora e estou simulando com você, Fer, entrevistando. Ah, Fer, e quando o cliente estiver irritado, né, com você, com a empresa, qual é a sua posição? Como é que você vai se tá. Entendi. Uma colocar? vaga Acho de que é isso que eu atendimento ao entendi, é isso, cliente deve Fer? ser, né? Acho que é isso que eu Deve ser entendi. uma vaga de atendimento ao cliente e o entrevistador fez esse tipo de pergunta. É uma pergunta legal, porque assim, né? Eu sempre digo, a gente não pode mentir numa entrevista, mas a gente pode omitir algumas coisas. Então, assim, que você vai ficar irritado também, que você vai gritar também, não pode de forma alguma fazer isso nunca, né? Mas a gente tem que pensar assim, ó, a empresa, quando a empresa ela abre uma vaga, ela está dizendo assim, ó, eu tenho um problema. E o que a empresa quer? Contratar a solução para esse problema. Então, é Uhum. nítido. Então, quando a pessoa ela se mostra um problema, a empresa ela não quer contratar. Então, assim, eu vou ter empatia, vou me colocar no lugar desse cliente, vou tentar entender, vou fazer de tudo para solucionar esse problema dele. E se por um acaso não estiver na minha alçada, eu vou buscar essa solução e vou me comprometer com esse cliente de que dentro daquele dia ou no outro dia, né, dependendo da situação, eu vou pessoalmente responder, buscar, tipo assim, é a arte de falar o que o entrevistador quer ouvir. Uhum. O que o entrevistador quer ouvir? Ele quer ouvir isso. Ele não quer ouvir que eu vou ficar irritado também, que eu vou ficar chateado também, que eu não vou gostar de gente grosseira. A gente vai se deparar com pessoas de tudo quanto é tipo de perfil. E assim, lembre-se, a arte de falar o que o entrevistador quer ouvir, mas dentro daquilo que é real. Como você falou, tem que ser genuíno, tem que ser a sua personalidade, tem que ser o seu jeito. Lembre-se, eu, como entrevistador, não quero contratar problema. E uma coisa muito importante, William, é assim, ó. Quando você está do outro lado, como entrevistador, você sabe que quando você abre a câmera ou quando você abre a porta para receber um candidato, gente, você mais do que qualquer outra pessoa nesse mundo quer que dê certo. Porque a gente quer contratar a pessoa, porque a gente quer fazer o outro trabalho, a gente quer solucionar outro problema, outra solução. Então, a gente torce para que dê certo. É horrível quando você percebe que não vai dar certo, que você não vai contratar. Então, pensa sempre. Além de toda a torcida ao seu favor, o entrevistador também quer te aprovar. Porque aquela vaga geralmente é urgente, né? Quando chega para o entrevistador, é assim, ó, resolve isso aqui, eu preciso de uma pessoa com esse perfil para amanhã. Ela falou mais alguma coisa ali? Não, não. E, Chu... Olha, isso quando a empresa não pergunta um ponto forte, um ponto negativo. Você já falou, né? A empresa... por exemplo, tem perguntas que são chavões, independente do cargo, você sabe que vão te perguntar. E aí eu tenho que já ter a resposta. William, eu cansei de, numa entrevista, eu perguntar para a pessoa quais os pontos de melhoria. E ela... Nossa, que pergunta! Eu não sei responder. Tipo assim, que imagem que você passa? Não é nem que você é o suprassumo do universo e que você não tem nada para resolver. Não, é que você não se preparou, que você não pensou, porque você imaginou, todos nós temos um ponto de melhoria. A minha comunicação, a minha oratória, meu autodesenvolvimento. É só pensar, né? Só que qual o problema? Quando você está naquele foco, quando você está naquele nervosismo, você quer ser aprovado de qualquer forma, você fica tenso. Então, mais uma vez eu repito, isso precisa ser pensado antes. Por exemplo, o Ramon, meu filho, 17 anos, foi para a primeira entrevista de emprego dele. Aí ele tem a sorte de ter uma mãe que trabalha com desenvolvimento humano, né? Aí eu fiz uma entrevista com ele, como se eu fosse entrevistador.
Aí eu perguntava para ele, eu falei, não, filho, aqui você não pode responder isso. Você vai reprovar se responder. Você vai reprovar. Então, eu ia direcionando ele, sabe? Então, hoje em dia, isso virou também uma parte do meu trabalho. Eu faço simulações de entrevista com pessoas, para as pessoas entenderem. Ali, eu pontuo para ela. Não, você não pode responder isso. Isso aqui não é positivo. O que a empresa vai ganhar com isso? Então, sempre quando você pensa lá, a empresa perguntou seu ponto positivo, o que a empresa vai ganhar com esse ponto positivo? A empresa perguntou quais os pontos que você tem de melhoria, o que a empresa vai ganhar se você melhorar? Se a empresa perguntar quais são os seus hobbies, o que você faz no final de semana, o que a empresa vai ganhar? Ah, mas é meu hobby. Tá, mas o teu hobby é ir no shopping, comprar? Sinal de que você nunca vai ter dinheiro suficiente. Ah, o teu hobby é beber todas. Uma empresa de finanças, não faz sentido, né? Isso. Teu hobby é beber todas. Que a empresa vai ganhar com isso? Nada. Você vai estar acabado na segunda-feira. Agora, o meu hobby é fazer uma caminhada, estar com os meus amigos, com a minha família. Gosto de ficar em casa, curtir, né? As pessoas tocar uma música, cantar, assistir série. Ótimo! É o seu tempo de lazer e você vai ter mais relaxado, mais tranquilo na segunda-feira para começar uma nova jornada. Então, a resposta sempre é o que a empresa vai ganhar com isso que você está falando. Se eu conseguir entender e direcionar todas as minhas respostas para isso, não tem como não ser um sucesso, não tem como não ser aprovado. Isso que você traz, Chu, assim, eu fiquei aqui imaginando, né? Pensando que, se tal pessoa tivesse feito isso, vai lembrando de vários casos, né? A gente teria muito mais pessoas felizes nos seus trabalhos e as empresas também, né? Porque você, ao fazer todo esse preparo para a entrevista, a gente está fazendo um autoconhecimento. Fazendo um autoconhecimento, eu até estou indo numa vaga, por exemplo, essa pergunta da feira, que eu sou uma pessoa extremamente irritada, perco a paciência muito fácil, mas eu quero trabalhar com o público. Então, antes, a primeira coisa que você tem que desenvolver é isso, a tua tolerância, a tua flexibilidade. Vai desenvolver isso, porque senão você vai entrar num trabalho e vai sair muito rápido, e daí eu já vou pegar um gancho. Vou ler um comentário aqui do Claudir, bom dia, meu cunhado. Mas a gente já vai entrar num gancho de falar sobre o último emprego, né? Porque daí imagine, você fez lá uma entrevista de qualquer jeito, não conheceu a empresa direito, falou respostas que não eram genuínas, tarará, passou no primeiro mês, tchau, porque não tinha nada a ver com a empresa, né? Como é que você vai no próximo trabalho enorme, né? Como é que você vai no próximo emprego contar a tua última experiência, né? Posso ver aqui a pergunta do Cláudio? Sim. Esse é um tema muito interessante. A empresa não vê somente o candidato, ela enxerga um facilitador para a solução de um problema que ela tem, perfeito. Mas isso nas grandes empresas não torna o colaborador somente um número que pode ser substituído após a empresa ter o problema solucionado? Como é que você vê isso? Não, porque solucionar um problema surge outro, solucionar um problema surge outro. A empresa é constantes problemas, né? Então, não. Quando eu falo assim que a empresa tem um problema, não é um problema, ela tem uma vaga aberta, ela precisa contratar uma pessoa para suprir as necessidades, todas as necessidades desta vaga. Então, não, assim... É claro que às vezes a gente pensa, a empresa é grande, você é só um número, tal, né? Mas não é só que você é um número, né? Você tem um papel ali, todo papel é importante. A pessoa que está lá na recepção, a pessoa do cafezinho, todo mundo soma, é como se fosse uma engrenagem, né? Cada pecinha ali ela é importante para fazer a engrenagem funcionar. Uma peça faltou, a engrenagem não vai para frente. Então, não, e outros problemas vão surgir e assim funciona. Eu posso complementar um pouquinho? Sim, uma experiência que certeza. eu tive no banco, né? Então, eu trabalhei numa multinacional que tinha várias sedes no mundo inteiro, sei lá quantos milhões de funcionários tinha. E aí, numa oportunidade, a gente, por muitas vezes, se sentia um número, né? O número da matrícula, né? E aí, eu lembro que um gestor trouxe um diretor lá e fez até um convite, assim, né? Se você se sente um número, né, nesse momento, converse com o seu gestor para validar, porque se você está sentindo isso, pode ser que você não esteja encaixado na área certa, na empresa certa, no papel certo, né? Ou essa não é a empresa certa para você. Então, acho que essa reflexão que o Cláudio traz, vale a pena a gente fazer assim também, para a gente também. Como é que a gente está se sentindo nessa multidão, né? Eu estou dizendo tudo que eu posso, porque se sentir um número...
é muito ruim, porque você não É. se sente valorizado, nem se sente no papel certo, né? Então, talvez valha essa reflexão Isso que você também. fala é muito importante, Willy. Por exemplo, assim, eu tive experiência de trabalhar num lugar que eu chegava, e eu sou uma pessoa expressiva, comunicativa, eu trabalho com gente, eu gosto de falar, gosto de ouvir, gosto de estar com as pessoas, ser o meu natural. E eu trabalhei num lugar que era um silêncio, que as pessoas não se comunicavam, não falavam, não interagiam, de ficar na salinha lá, na hora do almoço, ninguém almoçava junto, assim, e era uma coisa muito rígida, e aquilo foi me causando uma estranheza, porque eu não me reconhecia lá. Então, sim, às vezes você está na empresa e ela não é para você. Como, às vezes, é o contrário, na empresa, você não é para a empresa não é para você, então, tipo, faz parte do show, entendeu? Tem momentos na nossa vida, né? Eu penso assim, que às vezes você está procurando um emprego, você quer um emprego, primeiro emprego, você quer um emprego. Conseguiu um emprego, daí tem um outro momento da tua vida que você fala assim, não, agora eu quero um emprego, mas eu quero ganhar bem, eu quero um cargo, quero um salário, quero ter um reconhecimento. Ok, tem um outro momento na sua vida que talvez seja o momento que eu estou aqui, que eu quero ser feliz no processo. Eu não me permito só o simples fato de ganhar aquele dinheiro lá no começo do mês, no final do mês, e, nossa, é muito bom ganhar, né, bem, mas não é só isso, eu quero ganhar bem, mas eu quero ter paz, eu quero ter tranquilidade, eu quero amar o que eu faço, eu quero me reconhecer, não quero me perder, entendeu? Mas são os momentos da vida que a gente vai passando. Bem importante observar as fases da vida, né? Isso. E essa pergunta que o Cláudio traz também, acho que ela brota muito no nosso coração quando a gente é desligado de uma empresa, né? Porque a gente deu o nosso, estava aqui imaginando, né? Eu lembrei exatamente dessa conversa que a gente teve com esse diretor, que tava todo mundo se sentindo o número e uma das pessoas, por quê? Porque uma das pessoas da equipe foi desligada. E a gente ficou doído por aquela situação, né? E aí, realmente, a pessoa deu o seu melhor, deu a sua contribuição, e às vezes até a hora de você também, quando acontece isso, de você realmente fazer uma autoanálise, né? De até onde foi a minha contribuição para essa demissão e até onde era o cenário da empresa, realmente, né? Sim, exatamente. Né? Para você estar preparado para a nossa próxima pergunta, porque você sai de alguma coisa e começa outra. Né? Sai de um emprego, seja tocar um seu próprio negócio, seja para uma outra empresa, mas você vai receber essa pergunta de alguém, né? Como é que foi sua última experiência? Porque a última experiência vai dar um bom norte de como que vai ser essa, né? Como é que a gente se prepara, Chu, para essa pergunta? Como foi seu último emprego? É uma pergunta muito importante. E quando eu penso como foi meu último emprego, uma coisa que eu não posso nunca, jamais, é falar mal da última empresa, é falar mal do salário, é falar mal do chefe, é falar mal. Talvez a pessoa tenha todos os motivos do universo para falar mal. Porém, a imagem que se passa é daqui a um tempo vai estar falando mal de mim, vai estar falando mal da minha empresa, né? Então, não pode. Aí você vai fazer uma autoanálise. Por que eu saí da empresa? De repente, eu saí porque eu fui buscar novos desafios, porque a empresa fez uma reestruturação, porque a empresa terceirizou o meu setor, porque deve buscar ali dentro... Porque eu cometi uma falha, né? Mais ou menos. Como é que eu explico isso, Chu? Eu cometi uma falha e aí eu fui demitida. Mas assim, ó, eu não quero pagar por isso o resto da vida. Eu quero ter uma segunda chance de um novo emprego. Como que eu explico isso daí nessa entrevista? Bom, você já pagou por isso sendo demitido. Então, eu cometi uma falha, foi grande a falha. Primeiro que eu não concordo muito com essa ideia, porque eu acho que todo mundo é ser humano, nós não somos máquinas, e nós somos passíveis de erro mesmo, e o certo seria a empresa falar assim, olha, Willy, você fez isso não foi legal, isso ocasionou esse problema, então nós estamos te dando uma oportunidade, uma chance de você melhorar. Ponto. Assim como são nas nossas relações. Não é a primeira vez que a pessoa fez alguma coisa que você vai falar, então vai embora da minha vida. Você vai se posicionar e vai dar a oportunidade da pessoa melhorar. Ok. Aí eu fui mandada embora, ou seja, eu já paguei sendo demitido. Eu não preciso... Lembra que eu falei? A gente não pode mentir, mas a gente pode omitir alguma informação. Eu jamais falaria numa entrevista de emprego que eu saí porque cometi uma falha. Então, assim, foi uma falha, foi errado, eu fiz, esquece, já pagou por isso. Bola para frente. Eu saí porque
a empresa me mandou embora porque ela foi terceirizada, novos desafios, porque eu quis sair, porque eu quero fazer o que eu amo, porque é isso. Jamais, né? Não pode. Porque a pessoa fala assim, meu Deus, mas ela cometeu essa Não falha. aprendeu nada, né? Tá aqui me contando tudo, não aprendeu Assim, nada. Tá verbalizando aquilo ainda, ponto, você já foi, entre aspas, perdoado a hora que você foi mandado embora pela tua falha. Ponto final, vida que segue. Mais uma vez, eu só vou falar aquilo que de alguma forma for bom para a empresa. A empresa vai gostar de contratar alguém que cometeu uma falha horrível, que inclusive foi mandado embora? Não, então eu não falo. Bem interessante isso. E o Cláudio coloca aqui, ó, esse é o meu caso, contribuição por alguns anos e o desligamento repentino pela fase atual que estamos passando, faz parte, temos que ver não somente o nosso lado e o lado da empresa. Parabéns, né, por ter essa atitude, porque é bem comum, né, quando uma pessoa, e claro que o desligamento dá algum tipo de injustiça, você sai com esse sentimento, mesmo que você tenha cometido uma falha, né, dá um sentimento, imagine numa situação como essa, que foi pela condição social que a gente está por conta da pandemia, né. E por conhecer o Cláudio, eu sei que, por exemplo, ele saiu dessa empresa e ele mantém uma relação de respeito, né? Não fica falando. Essa dica que você deu é bem importante de falar mal da empresa, a ponto de, às vezes, eles indicarem ele para algum tipo de trabalho. Sim, né? sim. Então, assim, como é importante a gente fazer o nosso nome também como profissional, por onde a gente passou, né? Porque essa história é um legado, né? Por onde você vai passando, você vai deixando um legado. E tipo, ainda rola esquema de referência? Você liga na empresa anterior para pedir referência, não? Olha, Willy, referência é só assim, eu vou contratar alguém para ser meu motorista particular, né, que vai ter acesso à minha casa, uma babá que vai cuidar dos meus filhos. Aí pode ser que sim, mas não funciona porque, assim, por lei, digamos que você tenha trabalhado na minha empresa e você cometeu uma falha e te mandei embora. Por lei, eu não posso falar mal de você. Não eu pode posso falar contar. assim, ó, não contrata porque ela fez isso, isso e isso. Então, assim, não existe. Quando são situações assim que a pessoa vai ficar dentro da casa, que precisa ter esta segurança, pode ser que a pessoa busque essa referência. Entendi. Mas o entrevistador, se perceber que a pessoa não está sendo contratada exatamente porque alguém falou mal dela, é meio ruim. Hoje em dia não funciona. Já funcionou muito, era muito usual, hoje em dia não. Interessante. E como é que responde sobre pretensão salarial? Nossa, eu engasgava nessa hora. Essa pergunta ela é bem importante, porque assim, normalmente, você pode ver as vagas, eles não colocam a pretensão salarial, né? Então, o que eu preciso saber? Digamos lá que eu, sei lá, vou ser consultora de negócios, analista de RH, então eu já sei o cargo. Eu entro lá nos sites e procuro a pretensão, mais ou menos, o piso salarial daquela vaga. Então, eu posso responder assim. Eu posso devolver a pergunta de uma forma inteligente, né? Falar assim, você está me entrevistando, você faz esse tipo de pergunta. Você não tem nem que fazer. Mas, enfim, né? Às vezes a pessoa me pergunta. Eu posso falar assim, então, boa pergunta. Qual a pretensão que a empresa está pagando? Vocês me falam, eu já te falo se está dentro do que eu quero. Então, esse é um tipo de pergunta, se devolve a pergunta. A outra eu analisei a faixa etária, sei lá, R$5.000, eu quero ganhar dentro dessa faixa etária. Então, você já pesquisou, você já analisou, né? Então, você pode responder assim. Não é uma pergunta muito boa de responder, mas se você usar dessas duas formas ali, vai dar certo. E uma coisa que você pode deixar bem claro é o seguinte... Bom, essa é a minha pretensão salarial, mas óbvio que eu estou aberta à negociação, porque de repente você tem outros benefícios, né? Porque tem empresas que têm muitos benefícios, que no final das contas lá, o salário às vezes não é tudo aquilo, mas tem tanto benefício que vale a pena. Então, deixa isso meio aberto à negociação. Mas pode devolver que não tem problema. Eu fiz muito isso, assim, quando é TI, né? As vagas de TI são muito difíceis de serem recolocadas. Então, eu não colocava e eu perguntava para as pessoas, neste caso da TI, porque, assim, às vezes, a pessoa quer ganhar lá 7 mil, a gente falava, tá bom, vamos contratar mesmo, porque está precisando desesperadamente, sabe? E aí tem, assim, pode ser PJ, pode ser CLT, então tem várias formas de ser negociado. E daí é bem legal isso que você trouxe, o exemplo que eu mais tenho experiência, né, de contratação também da área de TI,
Mas para pegar esse exemplo para abrir para outros, né? De entender também como é que é o mercado de trabalho, né? Porque daí, às vezes a pessoa tem um sonho lá de, sei lá, comprar isso, blá, 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 e para tu realizar tudo aquilo, ela precisa ter um salário de 15 mil. Mas daí ela não estuda, não faz um curso de... Daí vai para uma vaga que a faixa salarial é 2 mil reais. Vai entrar frustrado e, né, então, assim, também de olhar, faz parte até dessa pesquisa antes, né, se eu estou preparada para o que eu quero, para o que eu preciso, né, o que falta fazer para me preparar, o que falta, porque aí olha lá, nossa, essa área ganha bem, né, então, se essa área ganha bem, eu vou lá me candidatar para ela, mas desde essa pessoa está até iniciando, nem fez os cursos ali, só fez um para dizer que está na área, né, claro que o entrevistador vai pegar, mas é mais para dar uma dica para as pessoas olharem melhor para essas oportunidades e para o seu tempo, né? Uhum. E assim, William, uma coisa, por exemplo, estava procurando uma supervisora, e aí eu consegui um currículo de uma pessoa que ela tinha sido gerente geral de banco. Gerente geral de banco vai ganhar lá em torno de uns 10 mil reais. E a vaga era 3 e pouco, né? Mas a pessoa perfeita, fez uma entrevista impecável. Eu olhava para o currículo dela e falava, meu Deus, se eu contratar essa mulher. E ela vai sair da empresa, né? Aí eu bati um papo real com ela. Falei assim, olha, o meu problema é te contratar sabendo que você já ganhou 10 mil reais. Então eu vou te contratar e daí eu vou ficar sabendo que você vai sair daqui 1 mês, 2 meses. Mas esse risco de sair daqui 1 mês, 2 meses é para todo mundo. Aí ela foi muito sincera comigo, falei, olha, eu sei que esse pode ser um grande problema mesmo, e isso está acontecendo corriqueiramente, as pessoas não me contratam exatamente porque eu já ganhei muito uma vez, só que hoje é outra realidade, é outro momento, e eu estou me sujeitando a ganhar menos porque eu quero aprender, quero voltar para o mercado de trabalho, quero isso, quero aquilo, e pronto, foi contratada e é um sucesso, a gente não se arrepende da contratação, entendeu? Então, se tem um lado da gente não avaliar, porque às vezes a pessoa está vivendo um momento que ela abre mão. Então, é muito mais fácil olhar e falar, ganhou 10 mil, vou ganhar 3. Não, por que não conversar com a pessoa e entender? Depende da fase, né, da vida. Bom, exatamente. A gente já está se aproximando do fim, queria mais uns minutos ainda, então eu vou deixar aqui um agradecimento para poder passar rápido a palavra para você. Para todo mundo que está acompanhando aqui, especialmente para você, dizer que a Chu também está disponível para fazer, gente, essa preparação para a entrevista. É fantástico esse trabalho que você está fazendo, porque economizaria tempo da pessoa, dos entrevistadores, então vale a pena uma consultoria, processo de coach para desenvolver carreira, quem está meio perdido aí, não sabe exatamente o que fazer, procura a Chu, pode procurar aqui pela Essenza, que ela faz um atendimento online, presencial, como fizer sentido para o teu momento de vida, né? E agradecer você por estar aqui, sempre super parceira com a gente, com essa energia boa, né, que faz a gente pensar em um monte de coisa, agradecer quem está acompanhando a gente, e vou deixar aí os minutinhos da sua última palavra, e uma última perguntinha. O que você sugere que quem está procurando aí a oportunidade dos seus sonhos, emprego dos seus sonhos, já passou por tudo isso, cumpriu todas as dicas que você falou, o que ela deve destacar no currículo? Primeiro, currículo, rapidinho. Nada de documentos, dados pessoais, CPF, nada. Colocar um contato, um celular que realmente a pessoa possa responder, porque, gente, já cansei de ter currículo lá com o celular que a pessoa não responde. O e-mail pessoal, profissional, nada de bonitinha, gostosinha, estrelinha.com.br. Põe seu nome, seu sobrenome e tal, isto. Objetivo, eu sei que vaga que eu quero, qual a vaga que está aberta, exatamente aquele objetivo eu vou colocar ali. Vai colocar as tuas últimas, se a pessoa, por exemplo, já trabalhou em vários lugares, não precisa colocar todos, você coloca só os lugares que você desempenhou aquela função para essa nova função. Então, tira lá, às vezes eu fiquei lá 1 mês numa empresa, 2 meses na outra, não põe isso no teu currículo. Isso não é importante e assim, não pode ter, currículo é igual moda. Hoje a moda é uma página, no máximo 2, mais que isso não. E uma coisa bem legal, hoje a gente tem o Canvas, que você pode colocar o currículo lá, colocar uma foto. Antes eu falava, não põe foto. Hoje facilita muito uma foto profissional. Então, você pode fazer isso no Canvas, tem outras formas. Então, tira aquele do Word tradicional que tinha antigamente e põe lá, fica mais personalizado, coloca uma corzinha. Hoje pode.
Legal. E aí, deixa a sua última palavra, seu último recadinho em 1 minuto. Ai, gente, autoconfiança, confie em você, desejo boa sorte para você, se prepare, estude, se capacite, tem infinitos cursos gratuitos, faça cursos gratuitos, faça de tudo para você se tornar a sua melhor versão e vai dar certo, ponto final. Gostei disso, o convite para se tornar a melhor versão profissional. Obrigada, Chu, obrigada a todo mundo aí. A gente se vê de novo daqui a alguns dias. Quinta-feira que vem tem mais uma live. E quem quiser marcar com a Chu, só avisar aí, manda mensagem para a gente que a gente já agenda aí. Obrigada, Chu, um abraço. Eu que agradeço. Até mais, tchau, tchau. Tchau.